O tema do nosso encontro de hoje é 5 dicas, 5 técnicas que vocês podem aplicar e com certeza quem colocar o que eu vou falar aqui hoje em prática, sim, tem uma grande probabilidade de aumentar as vendas dentro da sua empresa, dentro aí do seu negócio e com isso potencializar ainda mais os seus resultados. É um conteúdo bastante interessante, é um conteúdo que eu gosto muito e espero que realmente você também aprenda sobre o que eu vou passar aqui, o que eu preparei para você que está me acompanhando hoje. Então, vamos lá. O que é interessante, né? Quando nós falamos em vendas, em vender, nós precisamos entender que um processo de compra, né, da pessoa que está comprando algo, ele na verdade, ele é como se fosse uma, eu vou ir preenchendo aqui, batalha dentro, olha que interessante, dentro da nossa mente. Por que ele é considerado uma batalha dentro da sua mente ou da mente do seu, como eu coloquei aqui, cliente? Porque quando nós vamos comprar algo, quando nós vamos vender algo, né, para os nossos clientes, essa batalha ela é sempre entre a emoção e a razão. Como assim, Leila? Exatamente. Todo esse processo, o processo de compra, ele acontece dentro da nossa mente. E quando nós estamos decididos a comprar, ou quando alguém está nos vendendo algo, ou quando você, se você é a pessoa que vende dentro da sua empresa, está dentro do processo de venda, sempre tem duas coisas acontecendo dentro da cabeça de quem está escutando aquela proposta, aquilo que você está apresentando. E é essa batalha entre a emoção e a razão dentro da cabeça da pessoa. A emoção, ela sempre deseja comprar, porque a compra, ela é um aspecto emocional. Porém, nós temos algo muito interessante que é o nosso lado racional. E é a nossa razão que ela coloca barreiras no nosso processo de compra. Ou seja, todo o processo de compra, quando envolve a parte emocional, a emoção ela quer comprar. Quantas coisas no nosso dia a dia que nós desejamos, né, comprar e que às vezes esse nosso lado racional ele começa a colocar as barreiras. Ele começa a ver assim, mas é muito caro, você não precisa disso agora. Ele começa a fazer comparações, ele começa a colocar critérios para dificultar essa compra, para dificultar, no caso, essa venda. Se você está oferecendo, lembrando, né, que o seu cliente ele tem esse lado racional que começa a colocar barreiras aí durante esse processo que dificultam esse processo de compra. Então sempre está acontecendo essa batalha dentro da nossa cabeça quando nós estamos na posição de compradores, e quando você está na posição de vendedor, é importante entender que isso acontece dentro da cabeça do seu cliente, dentro da cabeça de quem você está oferecendo e apresentando o seu produto e serviço. E diante disso, é importante entender isso, porque em cima dessa nossa questão que eu preparei 5 dicas, 5 ferramentas que colocando em prática você vai ver que o seu processo de venda vai melhorar, que as suas vendas vão aumentar e o que é mais interessante também, que nós vamos estar conseguindo quebrar muitas dessas barreiras que envolvem o lado racional e com isso fazer com que o desejo de compra realmente aconteça e que a venda aconteça de uma forma muito mais fácil. E quais são, então, essas dicas, essas ferramentas que eu tenho para passar para vocês hoje? Então, vamos lá. A primeira delas, eu quero que você pare para observar dentro da sua empresa o quanto que o produto que você vende
produto ou serviço que você vende, ele realmente tem um envolvimento emocional. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você ou o seu vendedor está apresentando os produtos e serviços da sua empresa, ele deve, ao máximo, evitar trazer dados muito técnicos. Por que isso? Na hora da venda, né? E ele deve focar. Então, deixa eu ir preenchendo aqui essas lacunas. Focar nos benefícios. Do produto ou serviço. O que isso quer dizer? Então vamos trazer por uma parte mais técnica, agora falando para que você entenda o processo de venda. Quando nós falamos da parte emoção e da parte razão, dentro da nossa cabeça, o nosso cérebro ele tem um lado direito, que está envolvendo a parte emocional, e o lado esquerdo, que envolve a parte racional. Quando nós estamos apresentando um produto e um serviço, estamos sendo muito técnicos, nós estamos ativando o lado esquerdo do cérebro. O lado esquerdo do cérebro, ele é muito racional. E o que acontece com esse lado racional? Ele começa a trabalhar muito forte em cima de comparações. Ele começa a colocar, como nós vimos aqui na apresentação anterior, as barreiras. É onde ele começa a ver e falar assim, mas eu já conheço produtos e serviços parecidos com esse que você está me oferecendo, ou eu conheço empresas que oferecem o mesmo produto que o seu, e ele começa a fazer comparações. Quando ele começa a fazer comparações, ele vai procurar muito forte a questão preço. E é aí onde, no final, muitas vezes ele vai estar batendo o tempo inteiro em questão de preço. E se a tua empresa não tem um preço competitivo, pode ser que você perca muitas vendas. Quando nós estamos trabalhando em cima de benefícios, o que acontece? Você está vendendo para o lado direito do cérebro. O lado direito, ele envolve o lado emocional. Quando nós trabalhamos com a parte emocional, nós evitamos trazer tantas comparações. E todo o processo de venda nada mais é do que você fazer com que o teu cliente tenha mudanças de percepções. É você conseguir fazer com que o teu cliente perceba coisas em relação à sua empresa, o seu produto, o seu serviço, que talvez ele não percebia. Quando nós estamos comunicando para o lado esquerdo do cérebro, ele está sendo muito técnico, muito racional e focado em preço. Quando nós estamos comunicando para esse lado direito, nós conseguimos nesse momento, quando nós apresentamos os benefícios dos produtos, serviços que nós oferecemos dentro da empresa, conseguir apresentar os diferenciais. E é nesse momento que você consegue fazer com que a sua empresa, aquilo que você venda, se torne mais competitivo. Você consegue já ir eliminando muitas barreiras que no primeiro momento, numa primeira apresentação, quando nós falamos para o lado esquerdo do cérebro, a pessoa vai tendo. Então, quando você foca em benefícios, em qualidade, quando você consegue trabalhar muito forte com aquilo que muitas vezes não é percebido dentro de uma linguagem racional, você consegue fazer com que a pessoa olhe para a sua empresa, para os seus produtos de uma forma completamente diferente. Eu fiz um desenho aqui para ficar mais claro isso que eu estou falando para vocês. O que acontece? Tem um estudo onde mostra que grandes empresas que têm assim muitas vendas, que têm muito resultado, elas fazem um processo inverso do que a maioria faz. A maioria das empresas, a maioria dos vendedores, dentro de um processo de vendas, eles vêm de fora para dentro. O que quer dizer isso? Quando eles estão apresentando o seu produto e serviço, eles focam na maior parte do tempo em informações técnicas. Eles estão apresentando aquilo e trazendo muitos dados técnicos daquele produto, daquele serviço, trazendo muitas dessas informações. Depois que eles falam da parte técnica, algumas empresas conseguem
apresentar como que aquele produto, aquele serviço funciona. Mas são raríssimas as empresas que realmente passam a transformação que aquele produto ou aquele serviço, ou melhor dizendo, que a empresa gera para o seu cliente. E por serem muito técnicas, é onde elas ativam esse lado racional e dificulta o processo de vendas. As empresas que vendem muito, e essa é a primeira dica valiosa, que se a partir de amanhã você começar a colocar em prática, você vai ver resultados incríveis dentro da sua empresa e nas suas vendas, que é fazer o inverso, focar de dentro para fora. O que quer dizer isso? Quando você está apresentando algo, quando você está vendendo algo, começar pela transformação que a sua empresa vai gerar na vida do seu cliente, ou até mesmo se você está vendendo para outras empresas, quais são os benefícios, quais são aqueles diferenciais que a tua empresa vai gerar dentro da outra empresa. O que vai fazer, o que é único da sua empresa que faz com que você se destaque diante de todas as outras, mas focando nessa transformação, o resultado final que o seu cliente vai ter. Quando você foca em transformação, muitas vezes você nem precisa explicar o como e também não há necessidade de ter a parte técnica, porque as pessoas, elas não compram o produto ou serviço que você oferece, elas compram a solução que a sua empresa oferece. Elas querem saber o resultado final que a sua empresa oferece. E isso que é a parte mais importante e que poucas empresas, poucas pessoas que trabalham com vendas entendem, que quando elas trabalham na transformação, é aí que a mágica acontece. Um exemplo que fica muito fácil de visualizar, nós podíamos pegar vários, mas esse é muito fácil de conseguir imaginar, é quando nós falamos em loja de roupa. Loja de roupa não vende roupa, elas vendem muito além disso. Essa é uma pergunta muito interessante. Com os nossos clientes de mentoria de negócios, chega um momento do nosso processo que nós fazemos essa pergunta para eles. O que você vende? O que você vende? Fala para nós, o que a sua empresa vende? E algumas empresas chegam e vêm falando da parte técnica. Eu vendo produto A, produto B, produto C, produto D. Interessante, mas é muito além. Então, voltando para a loja de roupa, para ficar fácil de visualizar, as lojas de roupa, na verdade, não vendem roupa. Elas vão muito além disso. Elas vendem autoestima, bem-estar, muitas vezes, dependendo o ramo da loja, a flexibilidade, o conforto, a elegância, um certo status, que é muito além, que é justamente essa transformação. Por que as pessoas desejam, principalmente um público feminino, algumas marcas? Sendo que às vezes um produto oferece a mesma solução, porque aquela marca ela conseguiu realmente trazer uma transformação. E quando a pessoa tem aquele produto, ela se sente o quê? Mais empoderada, ela se sente melhor. Então, essa é a segunda dica, essa é a segunda questão que você tem que ter muito claro. Qual é a transformação daquilo que você está vendendo gera para o seu cliente? Quando você consegue trazer a transformação na sua comunicação, você vai ver que você vai passar a vender muito mais ou a sua empresa vai passar a ter muito mais resultados. E como eu escrevi aqui embaixo, qual é a transformação que a sua empresa gera? Aqui também eu coloquei alguns exemplos, Apple é uma marca muito famosa. Por que tantas pessoas desejam ter um iPhone? Muitas pessoas, nós escutamos assim, muitas pessoas desejando, querendo ter um iPhone. Mas por que elas querem ter um iPhone? O que a marca Apple passa? Então a Apple ela passa muito essa questão de poder, status, durabilidade. Então quem tem um iPhone às vezes é visto com outros olhos.
Coloquei aqui também a Coca-Cola. A Coca-Cola, nós sabemos que refrigerante faz muito mal à saúde, mas a Coca-Cola, ela não vende refrigerante. O que a Coca-Cola vende? Ela vende felicidade, ela vende histórias. Observe como são as propagandas da Coca-Cola. A de Natal, normalmente a Coca-Cola, ela consegue nos impressionar muito, principalmente na época de Natal. Ela não está vendendo refrigerante, ela não está dizendo que aquilo faz mal, até porque jamais ela vai dizer que aquilo faz mal para a saúde. Nós sabemos que Coca-Cola faz mal, só que quando vai no mercado e você vê que tem várias opções de refrigerante, muitas pessoas optam pela Coca-Cola, mesmo sendo que a Coca é um valor bem mais agregado do que outras marcas. Mas por quê? Porque ela consegue passar uma mensagem subliminar que vai muito além de um refrigerante. E eu poderia citar tantas outras marcas. O que eu quero que nesse momento você comece a refletir qual é a transformação. Quando as pessoas olham para a sua empresa, qual é a sensação que elas têm? Qual é o desejo que vai fazer ela querer comprar de você? Qual é essa transformação? Qual é esse desejo? Qual é aquele quesinho a mais que vai fazer com que as pessoas, os teus potenciais clientes, desejem comprar da sua empresa e não dos teus concorrentes? Porque quando você vai no mercado, você leva uma Coca-Cola e não outro refrigerante. Porque talvez você comprou um iPhone e não outro aparelho, um MacBook e não outro computador. Então, o que está por trás? O que faz você comprar algumas marcas que você usa diante de tantos produtos, seja de carro, seja de vestuário, e aí vai, e não outras que tem? E outra pergunta que eu quero te fazer nesse exato momento: o que te faz muitas vezes pagar um valor mais agregado, pagar mais caro por um produto e não comprar um produto mais barato, sendo que no final ambos vão fazer a mesma função? Um exemplo, carro. O que te faz, não sei o carro que você que está me assistindo tem, mas ter um carro melhor e não um carro mais simples. O que te faz pagar mais caro por isso? É isso que eu quero que você comece a pensar, porque muitos clientes nossos, muitos empresários, às vezes têm aquele receio, eles falam assim: não, mas eu tenho que brigar muito por preço. Se eu não tiver o melhor preço, eu não vou conseguir vender. Se eu não for mais barato, eu não vou conseguir vender. Dependendo do teu posicionamento, dependendo do que você venda, perfeito, vai ter que ser preço. Mas na maioria das vezes você consegue trazer um diferencial, quando você consegue mostrar a transformação, quando você consegue trazer esse diferencial e trabalhar com o lado direito do cérebro. Lembre-se, as pessoas não querem o teu produto, elas querem a solução que a sua empresa resolve. E quando nós estamos focando em solução, não necessariamente elas estão olhando para preço. Isso é muito importante, porque o que olha para o preço é o lado esquerdo do cérebro, é a razão, não a emoção. A emoção, ela vai olhar tudo aquilo a mais que nós temos para oferecer. Então essa é a segunda dica. A primeira é trazer um envolvimento emocional e ter benefícios, e a segunda é focar muito forte em transformação. Então, observe como está sendo o teu processo de venda, qual é a forma que você está utilizando para vender e como você pode começar a ajustar esse processo de venda para realmente mostrar tudo aquilo a mais que a sua empresa tem para oferecer, que vai transformar e fazer com que a sua empresa realmente se torne única, se torne diferente, e que os teus concorrentes desejem você, e que os seus clientes desejem você e não os seus concorrentes. A terceira dica: é muito importante ser referência. É você ser referência na sua área de atuação, com que a sua empresa seja realmente referência. Porque as pessoas tendem a comprar, vamos preencher aqui, comprar de quem é mais conhecido. Por que as pessoas tendem a comprar de quem é mais conhecido?
porque isso gera segurança. Todas as vezes que as pessoas se sentem seguras, elas estão mais predispostas a comprar. Observe você quando está comprando algo. Se em relação a uma empresa que você nunca ouviu falar, ou uma empresa que ouviu-se muito pouco e é o mesmo produto numa empresa que tem referências, que é muito mais conhecida, que é mais falada, há uma tendência a você comprar daquela empresa que tem muito mais referência, que tem mais autoridade do que aquela que tem pouca autoridade. Ou seja, então é muito importante dentro do seu ramo você começar a se tornar referência. Leila, como que eu me torno referência? Aí tem várias coisas que você pode fazer. Nos nossos processos de mentoria, nós explicamos bem a fundo para os nossos clientes e aqui, também devido ao nosso tempo, porque o nosso tempo é curto para eu falar, né, de tantas informações, eu vou te dar algumas dicas. Uma delas, você precisa começar a gerar mais autoridade e conforme você vai gerando mais autoridade da sua empresa, ela vai se tornando vai sendo mais referência aí no mercado. Como que você consegue gerar autoridade? Quanto mais pessoas falando e indicando a sua empresa, você consegue se tornar referência de uma forma mais rápida. Como você faz isso? Pedindo depoimento para os seus clientes. Você ter depoimento dos seus clientes é algo incrível que consegue colocar a sua empresa, fazer com que ela se destaque muito mais do que outras. Se você vende para outras empresas, é importante, se você tem site, dependendo das suas mídias sociais, ter lá principais clientes das empresas que você atende, porque isso também te torna referência. Vamos supor que eu estou digitando no Google algo e encontro a sua empresa, eu vou pesquisar mais sobre a sua empresa. Quanto mais eu vejo os clientes que você atendeu, quanto mais prova social eu tenho, quanto mais eu vejo as pessoas falando da sua empresa, ela vai me dando referências dentro da minha mente, vai me dando segurança e eu me torno muito mais predisposta a contratar e comprar o seu serviço do que se eu não encontrar informação nenhuma. Então, uma delas é ter depoimento de clientes, se você tem site, dependendo do tamanho da sua empresa, ter lá no cantinho os teus principais clientes, ter referência e ter pessoas falando e indicando a sua empresa. Essa é uma, tem várias e talvez num outro momento nós possamos falar mais sobre isso. Quarta dica muito valiosa, uma dica muito importante e que nós vemos que poucas empresas, poucos profissionais fazem, que é um pós-venda. O que é interessante? É muito mais fácil você vender para quem já comprou de sua empresa do que vender para um cliente novo. Quem já confiou em você uma vez, há uma grande probabilidade, é mais fácil, você gasta menos tempo e energia para vender para essa pessoa de novo. Aqui eu vou abrir aspas, exceto que essa pessoa não teve uma boa referência com a sua empresa. Por isso é muito importante você estar olhando, vendo como é que está sendo o processo de vendas, estar em contato com os clientes, estar fazendo pesquisa constante. Por quê? Se a pessoa teve uma boa relação, se a pessoa comprou, saiu satisfeita da compra, da relação que ela teve, do contato que ela teve com a sua empresa, é muito mais fácil você vender novamente para ela do que vender para uma pessoa que nunca comprou de você. Por quê? Porque ela já te conhece, ela já sabe a referência, ela se sente mais segura. Ou seja, como que está o teu pós-venda? Você tem um pós-venda? Quando as pessoas compram de você, você tem contato? Como é o seu contato com as pessoas? De quanto em quanto tempo você mantém o contato com esses ex-clientes? Tem uma técnica que nós ensinamos e aqui eu vou dar uma dica básica para vocês que estão acompanhando, que é realmente, isso é muito interessante, tá? Se você quer alavancar os resultados da sua empresa, só com essa dica que eu vou te dar agora, você pode assim faturar
muito. Eu costumo dizer que toda empresa é uma mina de ouro. Toda empresa é uma mina de ouro. Vai depender como você está cavando, como você está indo em busca do seu ouro. Pensando que toda empresa é uma mina de ouro, você pode estar cavando a sua empresa, indo lá atrás do seu ouro de colher, ou você pode estar indo com uma retroescavadeira, você pode estar com uma máquina que vai te levar mais rápido. Ex-clientes é uma mina de ouro incrível. Eu vejo que muitas empresas, elas sempre estão buscando produtos novos, elas estão querendo desenvolver algo novo para colocar no mercado. E elas esquecem de olhar para os seus clientes, de olhar para aquele público que já comprou dela ou que está comprando e escutar eles. Ver quais são aquelas necessidades que você pode fazer especificamente para o seu público e que você seria muito mais assertivo. Então, muitas vezes, em vez de você criar produto e buscar pessoas para comprar o seu produto, escute os teus clientes e crie novos produtos para os teus próprios clientes. Observe a lista de clientes atuais ou ex-clientes que você já teve e veja, no último mês, esse mês agora de maio que está acabando, quantas vezes você entrou em contato com eles? Quantas vezes a sua empresa entrou em contato com esse cliente ou que já foi cliente um dia perguntando como que ele estava, se ele estava precisando de alguma coisa, se teria algo que a sua empresa poderia oferecer, se teria algo a mais de diferente que você poderia estar oferecendo ou até mesmo dentro das soluções que você já vende. Aqui, dentro dessa questão de vender para quem já foi o seu cliente, você pode aumentar significativamente as suas vendas. E muitas vezes nós esquecemos que nós temos uma mina de ouro, muitas vezes no teu celular, na tua lista de WhatsApp ou na tua lista de e-mail, que basta você tirar alguns minutos ou algumas horas por dia e voltar a dar atenção para quem já confiou em você. Então, se a sua empresa não tem um pós-venda, é muito importante não só para os teus clientes ativos, mas também procurar entender aqueles clientes que não compram mais, o que fez com que eles deixassem de comprar e buscar novas estratégias para voltar a vender para eles. E a nossa quinta e última dica da nossa live de hoje é aparecer. Você não consegue vender para quem não sabe que sua empresa existe. Sempre que, normalmente quando nós vamos fazer uma reunião para apresentar a mentoria de negócios, nós fazemos uma pergunta para os nossos clientes, para quem nós estamos apresentando. Essa pergunta é: você já tomou Jesus? E algumas pessoas ficam olhando assim com um olhar estranho para nós, algumas falam que sim, outras falam não estou entendendo. E nós sempre dizemos, não tem nada a ver com religião. E perguntamos, você já tomou Jesus? E elas ficam assim com um olhar muito estranho. E a maioria fala não. E nós perguntamos, mas por que você não tomou Jesus? E eles respondem, porque eu não conheço. Jesus é um refrigerante e ele é um refrigerante lá do Nordeste, então aqui no Sul nós quase não conhecemos, apesar que ele está vindo para cá, então em alguns lugares nós conseguimos ver, mas a maioria das pessoas nunca tomaram, por quê? Porque não conheciam o refri Jesus, que por incrível que pareça é da Coca-Cola. E o que é interessante, é a mesma coisa dentro da sua empresa. Como que possíveis clientes irão comprar de você, irão comprar os seus produtos e serviços, se nem sabe que a sua empresa existe? Como que eles vão comprar de você se nem sabe que existe? É a mesma coisa que acontece com o refri Jesus. Muitas pessoas não tomaram porque nem sabia que existia. Muitos potenciais clientes não compram de você porque nem sabe que você existe. E por que não sabe que você existe? Porque você não aparece.
A sua empresa precisa estar em todos os meios digitais, em todas as mídias digitais. Hoje, com o meio digital, nós não precisamos focar em vender só para a nossa região, cidade, ou cidades vizinhas ou estado. Dependendo com o que você trabalha, você pode focar Brasil e por que não mundo? Mas como alguém de outro estado vai comprar de mim? Você nem sabe que eu existo, se eu nem apareço. Então, se você não está nas mídias sociais, cuidado. Se os seus concorrentes estiverem, pode ser que ele nem ofereça um produto tão bom quanto você. Pode ser que a empresa dele não seja tão boa quanto a sua. Mas há uma probabilidade dele vender mais, ter mais resultado do que você, se ele estiver aparecendo mais do que você. Importantíssimo, aparecer. Você precisa fazer com que a sua empresa apareça em todos os meios. Nessas mídias onde o teu potencial cliente está de forma mais forte, ali sim você tem que pôr mais energia, intensidade e até mesmo dinheiro. Quando nós falamos em dinheiro, é pôr dinheiro para patrocinar, aparecer mesmo. Mas você precisa ter presença em todas e aquelas que o teu cliente está, ter presença ainda mais forte. Lembre-se, é impossível alguém comprar de você se nem sabe que você existe. Você precisa estar. Então, se a sua empresa não está nas mídias sociais, tarefinha urgente, a partir de hoje ou a partir de amanhã, cadastre, coloque a sua empresa em todas as mídias. Só que muita atenção. Quando você vai para as mídias, você fica mais visível. Então, é mais fácil o teu potencial cliente te encontrar a sua empresa. O que acontece, e aqui eu vou trazer então um bônus para vocês, que é assim, muitas empresas são muito boas, mas se queimam nas mídias, porque traz conteúdo muito ruim, ou apresentam a sua empresa de uma forma muito ruim nas mídias, e na mídia, quando você aparece, você tem uma probabilidade de fazer a tua empresa crescer de uma forma extraordinária. Só que dependendo do que você está colocando lá, você pode se queimar também de uma forma muito rápida. É simples, porém não é fácil. O que é importante quando você vai para as mídias? Gerar conteúdo de valor. Realmente, olhar para o teu potencial cliente, ver, se colocar no lugar dele. Falar assim, o que esse meu potencial cliente, o que aquela empresa, aquela pessoa que eu desejo atender gostaria de saber sobre a minha empresa, sobre os meus produtos, e é isso que eu vou entregar para ele. É isso que eu vou informar, é isso que eu vou mostrar. Outra dica assim valiosíssima. Você, dono de empresa, é muito importante que em algum lugar dessas mídias esteja lá o seu rostinho, esteja lá aparecendo quem é o dono dessa empresa. Muitas empresas postam só produtos e esquecem que nós estamos no momento que é relação, pessoas. Ou seja, por trás das empresas existem pessoas e pessoas compram de pessoas. É muito importante que no meio disso tudo tenha pessoas, apareça você com o seu posicionamento de dono, de dona, que apareça também em alguns momentos a sua equipe, o seu time e que você traga informações e conteúdo. Outro erro que muitas empresas estão cometendo é só colocar fotinhos quando elas aparecem, só por fotinhos. Fotinhos não vendem. Fotinhos você passa, hoje as pessoas estão tão aceleradas e observe por você que está aqui no Instagram me assistindo. Se você está me assistindo é porque você tem Instagram. Quantas vezes você passou o dedo hoje na sua tela e realmente parou para observar algo no seu feed? Se não foi algo muito inusitado, se não foi algo que realmente te chamou a atenção, você só passou. Você não parou para olhar e entender melhor aquilo. E como você faz isso, teus potenciais clientes também fazem, e a chance deles não te verem, não te observarem é muito alta. Então, você precisa chamar atenção, trazer um conteúdo valioso,
fazer diferente do que a maioria está fazendo. Não coloque só fotinho, traga conteúdo informativo, conteúdo de valor, e quanto mais você trabalha em cima da transformação, quanto mais você consegue gerar conteúdo de valor, mais as pessoas vão querer te ver, te seguir, comprar e também indicar a sua empresa, os seus produtos e o seu serviço. Ou seja, essas foram as 5 dicas da nossa live de hoje. Apareçam muito, mas sempre lembrando que gere conteúdo de valor. Eu venho falando em alguns vídeos, não faça nada por fazer. Quando nós falamos de estar em contato com o nosso cliente, em gerar algo para o nosso cliente, vamos dedicar tempo, vamos fazer com carinho, vamos fazer com amor. Ele vai sentir isso, ele vai ver, independente do tamanho da sua empresa. Coca-Cola, uma empresa enorme, ela se preocupa com o consumidor final. E cada propaganda dela é pensada em cada detalhe para realmente envolver os seus consumidores e fazer com que cada vez mais as pessoas se encantem pela marca. Então, não importa o tamanho da sua empresa, sempre tem algo a melhorar, sempre tem algo a evoluir, sempre tem algo que você pode fazer a mais. É muito interessante, né, que o processo de venda, nós vendemos o tempo inteiro. E muitas pessoas esquecem que nós vendemos o tempo inteiro. Você está se vendendo o tempo inteiro. Eu escuto algumas pessoas falarem assim, mas vendas é um dom, eu não sou bom vendedor. Não, você está vendendo o tempo inteiro. Quando você está falando algo para alguém, você está se vendendo. Se você é casado, ou se você tem mulher, tem marido, enfim, quando você foi conquistar alguém, você precisou se vender para essa pessoa, se vender no bom sentido, né? Você precisou apresentar algo para que essa pessoa tivesse interesse. É assim quando nós vamos apresentar o nosso produto, quando nós estamos conversando com alguém. Então, o tempo inteiro está acontecendo um processo de venda, o tempo inteiro nós estamos nos vendendo. Se nós estamos numa reunião com a nossa equipe e temos uma ideia, nós precisamos vender essa ideia para a nossa equipe, porque se nós não vendermos a ideia para a nossa equipe não comprar essa ideia, ela não vai sair do papel. Então, o que é interessante é que as pessoas têm a falsa ilusão que a venda, ela precisa de que precisa de dom, as pessoas nasceram assim. Não, você já nasceu com essa questão de vendas. Querendo ou não, ela já está aí contigo. E existem várias técnicas para quê? Para que você possa aperfeiçoar